Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos repetir: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deus nosso Pai, graças nós te damos, ó Pai, porque estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o teu povo está, Senhor, com o coração aberto para ouvir a tua voz, a tua palavra essa noite, Pai. E pedimos o auxílio do teu bendito Espírito Santo sobre a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco de uma forma, Pai, inconfundível, forte, penetrante, e para que assim sejamos conduzidos, ó Pai, no caminho da tua vontade e para a glória do teu nome. Oramos, ó Deus, pedindo a tua graça, a tua direção, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Eu li um texto bem conhecido de todos vocês e vamos falar sobre deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Você sabe que muitos estudiosos, quando examinam os escritos do apóstolo Paulo, eles discernem uma coisa muito importante. E eles formulam aquilo que eles discernem a respeito disso com uma frase. Eles dizem: a doutrina é mãe da ética. Olha que coisa, a doutrina é mãe da ética. O que significa isso? Aquilo que eu creio determina a maneira como eu vivo. Aquilo que eu creio determina a maneira como eu negocio, como eu me relaciono, como eu entro, como eu saio, como eu lido com o dinheiro, como eu lido com meus filhos, com a minha esposa e com a vida. Por exemplo, se você crê que gato preto dá azar, você pode lutar com cobras, escorpiões e lagartos, mas quando você vê um gato preto, você sai correndo. Se você crê que passar debaixo da escada não é uma coisa boa, você faz de tudo, mas se você vê uma escada, você dá a volta. Se você crê que a relação com Deus é baseada na troca, na barganha, então você entrega dízimo e oferta e espera que Deus te dê o dobro, o triplo ou o quádruplo. Então, aquilo que você crê determina a maneira como você vive. A doutrina é mãe da ética. E é por isso que o apóstolo Paulo, toda vez que ele escreve, de maneira geral, ele divide os seus escritos em duas partes. Primeiro vem a doutrina e depois vem a ética. De maneira enfática, ele no primeiro momento fala da doutrina, misturado com ética sempre, mas enfatiza a doutrina. E depois ele enfatiza a ética, o comportamento, a maneira como a gente deve viver à luz daquilo que foi ensinado na Escritura. E aqui nessa carta é assim. Do 1 ao 3, o apóstolo Paulo fala, por exemplo, que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Ele fala, por exemplo, que nós somos selados com o Espírito Santo. Ele fala, por exemplo, que nós somos ressuscitados, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Ele fala, por exemplo, que nós fomos feitos por Deus para as boas obras. Ele fala, por exemplo, que nós fomos incluídos na família da fé. E a partir daí ele começa a trazer implicação. Como é que a gente vive se essas verdades passam a fazer parte da nossa vida? Então ele começa a falar sobre a unidade da igreja. Ele fala os dons do Espírito Santo na vida do corpo de Cristo. Ele fala da maturidade que deve fazer parte da nossa caminhada a partir daí. E ele fala da santidade como algo indispensável, que nasce da doutrina que ele ensinou, como uma ética que dela frutifica. Então ele fala da santidade. E esse texto que nós lemos está dentro desse quadro onde Paulo fala da santidade. E ele usa 3 contrastes para falar da santidade. Ele usa o contraste, por exemplo, da luz e trevas. Ele usa o contraste da sabedoria e da insensatez. E ele usa o contraste que nós lemos aqui, do estar embriagado com vinho ou estar cheio do Espírito. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: se você crê nessas coisas, se essas verdades tomaram lugar no seu coração, então a ética que daí deve nascer, deve gerar santidade. Santidade significa: Deus não te chamou para ser trevas, Deus te chamou para ser luz. Deus não te chamou para ser insensato, Deus te chamou para ser sábio.
Mas em último lugar, o que eu quero destacar e o que eu vou pontuar aqui: Deus não te chamou para ficar embriagado com vinho, Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Então a santidade é uma decorrência da doutrina, né, daquilo, do ensino do Evangelho na nossa vida. E uma das coisas fortes que a santidade nos convoca: Deus nos chamou não para sermos embriagados com vinho, mas para sermos cheios do Espírito Santo. E eu espero que nessa noite isso possa cair forte no meu e no teu coração, possa mudar a nossa maneira de pensar, ou redirecionar a nossa maneira de relacionar e de agir, e que a nossa vida possa glorificar a Deus em nome de Jesus. Então, aqui eu começo com essa palavra inicial do verso 18: não vos embriagueis com vinho. Há 3 tipos de embriaguez. Inicialmente eu gostaria de destacar. A primeira é a embriaguez convencional. O que é a embriaguez convencional? É aquela que você conhece: alguém que toma cachaça, que toma cerveja, que toma pinga, que toma uísque, vodka, e se enche desse alterador de consciência e fica ébrio. Ele perde a sobriedade, ele perde o equilíbrio, ele perde o domínio sobre si. Ele está debaixo de uma influência de algo que o domina, que o governa, e que causa a ele a perda do equilíbrio, a perda da saúde, e em muitos casos a perda da vida, além da perda dos relacionamentos da família, do casamento, dos filhos e do bem-estar em vida. Essa é a embriaguez convencional que nós conhecemos aí, e que muitos, talvez que estão aqui, foram libertos dela pela graça de Deus, pelo nome de Jesus. Um dia foi escravo da embriaguez convencional, estava a ponto de perder a sua família, seus filhos, a sua dignidade, e foi resgatado por Jesus e liberto da embriaguez convencional. Talvez você conhece alguém que ainda está sujeito, está sob o jugo da embriaguez convencional. Mas existe a embriaguez existencial, não é só convencional. Porque você fala assim: graças a Deus essa palavra não é para mim. Não gosto de cerveja, nunca toquei a boca no vinho, vodka e uísque nem sei como é que é. Então essa palavra não é para mim. Mas não existe só embriaguez convencional, existe a embriaguez existencial. E essa aqui quase ninguém escapa. O que é embriaguez? É excesso. Todo excesso na nossa vida é embriaguez. E você pode observar que a saúde sempre está no equilíbrio, e todo excesso adoece, e todo excesso leva a gente para um lado destruidor. Por exemplo, a água é uma bênção, mas um tsunami é morte. O sol é vitamina D, é uma bênção, mas sol demais dá câncer de pele. O açúcar é uma coisa gostosa, deliciosa, mas açúcar demais, diabetes. O sal é imprescindível, uma comida sem sal é terrível, mas sal além da conta, pressão alta. Então você percebe, a embriaguez existencial fala dos excessos na nossa vida. Tem gente que não está embriagado de vinho, de cerveja, de vodka, mas está embriagado de trabalho, mas está embriagado de lazer, mas está embriagado de tecnologia, mas está embriagado de prazer. Ou seja, algo bom, lícito, segundo a palavra de Deus, dentro dos princípios de Deus é lícito. O trabalho é uma bênção, mas quem trabalha em excesso é um workaholic, é um adorador do trabalho, ele está embriagado. E quem gosta de lazer é uma bênção. Eu estou num período de descanso, de férias. O Senhor criou o sábado para o descanso do homem. O lazer é necessário, faz parte. Mas quem se entrega ao lazer além da conta está embriagado, perdeu o senso, perdeu o equilíbrio, saiu da saúde, está colocando a sua vida, a sua família, a sua dignidade, a sua vida com Deus em risco. Tem gente que fala: pastor, hora que eu preciso comprar uma casa na praia. Pastor, hora que eu preciso comprar uma casa na praia. Pastor, hora que eu estou com um sonho, Deus vai me dar um sítio. Aí Deus dá a casa na praia, aí Deus dá o sítio, ele não volta mais na igreja. Ele não tem mais tempo para o culto, ele não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para a oração, não tem mais tempo para a comunhão. O lazer é errado? Não, não é errado. Mas a embriaguez de lazer é um problema. E a tecnologia? A tecnologia é uma bênção. Olha esse louvor com essa tecnologia, além de todo o dom e capacidade dos meus irmãos. Olha a transmissão desse culto com a tecnologia, é uma bênção. Mas nós vivemos dias terríveis de embriaguez de tecnologia.
Nós não conseguimos comer sem o celular na mesa. Lá em casa tem regra, na mesa sem celular. No banheiro já colocamos um aviso: não vá com o celular para o banheiro. Se você quiser, você leva um livro, o celular não vai levar. Certo? A gente coloca um aviso lá no Instagram: está na hora de desligar. Agora já, não é possível. Por causa da embriaguez, é o excesso. Então você percebe, existe a embriaguez convencional, existe a embriaguez existencial, que pode ser de trabalho, que pode ser de lazer, que pode ser de tecnologia, que pode ser de prazer. É um culto ao prazer. Prazer a qualquer custo, prazer a qualquer preço, prazer a qualquer hora, prazer com qualquer um em qualquer lugar. Isso é hedonismo, é um desvio da palavra de Deus. Percebe? Então, eu estou citando apenas alguns casos para você perceber que existe gente com embriaguez convencional e todos nós estamos sujeitos à embriaguez existencial, que é terrível e que às vezes nós estamos presos nela e nós precisamos nos enxergar, e Deus está nos dando oportunidade nessa noite em nome de Jesus. E existe a embriaguez devocional. Você fala, o que é isso? Devocional era o que eles praticavam naquela época. Nas religiões pagãs, muitas vezes, eles usavam a bebida, eles usavam o álcool, para tentar entrar num transe, e entrar na conexão com o divino, para entrar na conexão, com o transcendente. Não existe o chá lá do Amazonas que você toma, para ficar doidão e quem sabe, entrar num transe, entrar numa experiência com o transcendente. Então aqui muito provavelmente Paulo está fazendo esse contraste entre ficar ébrio, ficar embriagado com vinho e ser cheio do Espírito, nesse sentido de uma embriaguez convencional, bebendo mesmo alguma coisa, e também de uma embriaguez devocional, querendo ter contato com Deus por meio do vinho, por meio da bebida, por meio do ayahuasca, por meio de um chá qualquer, para eu entrar em transe e ter uma revelação e ter um contato com o divino. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, seja no convencional, seja no devocional, e para nós aqui, seja no existencial. Embriaguez em hipótese nenhuma, é bom e é saudável, mas enchei-vos do Espírito. No lugar da embriaguez, a palavra de Deus diz, deixe-se encher pelo Espírito. Isso é a direção, essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Seja você alguém que está sendo tomado por embriaguez convencional, existencial ou até devocional, não importa. A palavra de Deus diz, embriaguez não, ser cheio do Espírito sim. Essa é a direção de Deus para a nossa vida. Agora, eu quero responder 3 perguntas sobre ser cheio do Espírito. Por quê? Como e para quê? Por que ser cheio do Espírito? É a primeira coisa que a gente tem que responder. Eu sei que embriaguez não é o que Deus quer para mim, não importa que tipo de embriaguez seja, porque ela destrói a minha dignidade, ela destrói meus relacionamentos, ela destrói a minha comunhão com o céu, ela acaba com a minha vida, seja ela qual for. Então, por que encher do Espírito? O texto grego, essa palavrinha diz enchei-vos, na minha versão diz enchei-vos do Espírito. Há 4 aspectos muito importantes que ensina para a gente por quê. Ele está no imperativo, ela está no plural, ela está no presente e ela está no passivo. Isso ensina muita coisa para nós. Por que encher do Espírito? Porque é um imperativo, é uma ordem, é um comando, não é uma opção, não é uma sugestão, não é um conselho. Se você quiser, seja cheio do Espírito. O dia que você tiver afim, seja cheio do Espírito. O dia que o culto for legal, seja cheio do Espírito. O dia que o ministro de louvor estiver inspirado, seja cheio do Espírito. Não é uma opção, não é uma sugestão, não é um conselho. É um mandamento, é um comando, é um imperativo, é uma ordem do Senhor para a sua igreja e para o seu povo. É por isso, é inegociável na nossa vida ser cheio do Espírito. Segundo, está no plural. O que significa isso? Que não é só para o pastor, que não é só para o conselho da igreja, que não é só para o ministro de louvor, que não é só para os diáconos, é para todos os discípulos de Jesus. Para os idosos, para os casados, para os adolescentes, para os jovens, para os ministros de louvor, para todos aqueles que são filhos de Deus. Por quê? Por que nós devemos ser cheios do Espírito? Porque é um mandamento e porque é para todo mundo.
Então não há um grupo especial que Deus escolheu para ser cheio do Espírito e os demais são crentes de segunda classe. Somos todos nós chamados, convocados a ser cheio do Espírito, e é para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre brinco, alguém fala assim: esse culto está sem vida. Eu digo, se o culto está sem vida é porque sua vida está sem culto, porque o culto não começa aqui, o culto começou lá na sua casa. Você cultua a Deus a semana inteira e depois se reúne com a igreja e a gente celebra junto. Quando o culto está sem vida é porque a sua vida está sem culto. Fica atento, fica esperto, porque aqui é o momento que a gente se reúne com os irmãos para celebrar, para adorar, para glorificar o nome do Senhor. E se você tiver vida que tem culto, o culto vai estar cheio de vida. Vai estar cheio de vida, porque você sabe que ser cheio do Espírito é um mandamento do Senhor para a tua vida, assim como é para a minha, e é para mim, é para você e é para todos os discípulos de Jesus. Amém? É isso. E mais, ele está no imperativo, é plural e é presente. O tempo presente no grego significa uma coisa contínua. Ou seja, ser cheio do Espírito hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem e até Jesus voltar. Não é ser cheio do Espírito no culto domingo à noite apenas. Não é ser cheio do Espírito apenas na conferência de 4 dias. Não é ser cheio do Espírito apenas lá no acampamento, na hora do louvor. É ser cheio do Espírito hoje e até o dia que Jesus voltar. Amém? Por quê? Porque é um imperativo, porque é para todos nós e porque tem que ser uma constância na minha e na tua vida. Glória a Deus porque nós temos um momento de louvor. Glória a Deus porque nós podemos ouvir a palavra. Glória a Deus porque nós temos facilitadores hoje, para que nós possamos nos edificar e nos entregar e consagrar a vida ao Senhor. Mas é continuamente. Eu conheci um pastor em Moçambique, foi meu pastor, ele chamava Gervásio. Ele dizia assim: segundianamente. Segundianamente. Assim como a gente respira, e você não pensa para respirar, é natural em você. Seu coração bate, você não fica pensando, será que está batendo? O dia que você pensa, será que está batendo, você pode saber que você tem que ir no médico. Você nunca pensa, será que meu rim está funcionando? O dia que você pensa, meu rim está funcionando, você está lá no hospital, porque alguma coisa não deu certo. Isso vai ter que ser natural, o agir do Espírito na nossa vida. Porque é um mandamento, porque é para todos nós e porque tem que ser uma constância e não um acidente de percurso, não algo pontual, algo constante na minha e na tua vida. Então é aqui na igreja, é lá na minha casa, é no meu trabalho, é onde eu estiver, que o Senhor nos conceda a mim e a você a graça de sermos cheios do Espírito, não embriagado com vinho, mas cheio do Espírito. E por último, ele diz que está no passivo. Significa que não sou eu que encho do Espírito, é o Espírito que me enche dele. É Deus que me enche da sua presença, é Deus que derrama sobre mim a sua glória. Ou seja, não é quanto mais eu tenho de Deus na minha vida, é quanto mais da minha vida está entregue nas mãos do Senhor. Quanto da sua vida está entregue nas mãos do Senhor. Dizem, na Idade Média começou a haver muita conversão, um período lá no passado, conversão em massa de pessoas ao cristianismo. E muita conversão não era conversão, era conveniência. Então os soldados vinham para se batizar, e os soldados desciam as águas para se batizar e ficavam com o braço do lado de fora, para dizer, eu estou batizado, mas meu braço não, se precisar matar eu mato. Tem gente que está assim, eu converto, mas meu bolso ainda não converteu. Meu bolso não, meu bolso eu tomo conta. Eu batizei, mas a minha vida íntima, senhor aqui eu mesmo administro. Eu me batizei, mas meu trabalho é eu que cuido. O senhor não precisa se meter nisso aí não, é meu departamento. Não existe isso, ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Com Jesus não existe isso. Existe uma música do Oficina G3 que fala, passo sobre os muros de olhos vendados. Será que isso não tem fim? Você fica andando em cima do muro? Não, ou é tudo ou é nada. Entendeu? E eu me rendo, eu me entrego. Então eu me coloco como um copo debaixo de uma água corrente, e Deus vai me enchendo. Então eu preciso me colocar à disposição, eu preciso me colocar na condição, eu preciso me render e me entregar ao Senhor. Eu preciso dizer sim ao chamado do Senhor. Amém? Gente, por que nós temos que ser cheios do Espírito? Porque é uma ordem, é um mandamento, não é uma opção. Porque é para todo mundo, é para o pastor, é para mim, é para você também.
Por quê? Porque tem que ser constante, porque a sua luta é todo dia, o diabo não tira férias, a sua carne está aí, sempre presente para te confrontar, e o mundo está aí para te oferecer o pior. Então é constante, e é algo que eu me coloco de tal maneira que Deus me encha pelo seu Espírito Santo. Você tem se colocado à disposição do Senhor, né? Como o pastor falou comigo, né? Às vezes a gente canta algumas coisas, mas a gente não está disposto a fazer aquilo que cantamos. Meu irmão, eu tenho um irmão, somos 3 irmãos, sou mais velho, e o do meio ele é muito criterioso, muito analítico, muito sistemático. Ele fala assim: tem certas músicas que eu não tenho coragem de cantar, não. É mesmo? Eu falo: não, essas músicas eu ainda não tive coragem de cantar. Do louvor, que música? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Falou: você tem coragem de cantar isso? Eu falei: irmãos da igreja, por favor, eu peço para vocês, saia, para de sentar atrás, senta aqui na frente, o visitante chega, o visitante está constrangido, ele tem que sentar aqui, deixa o lugar para ele. Vocês não conseguem sair de trás para sentar na frente, você não consegue sair de lá e sentar aqui. Se o cara sentar no seu lugar, você fala: sai daí que esse lugar é meu. Você não consegue fazer isso e vai cantar: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Entendeu, irmãos? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Por causa disso, por causa disso. Não é para nós deixar de cantar não, viu? Não é para deixar de cantar não. Tem uma música desafiadora também, aquela que fala assim: somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade. Sem qualquer falsidade. Toda vez, eu não deixo de cantar não, eu falo: irmão, isso aqui é o ideal, isso é o nosso alvo. Não é a verdade, mas é o ideal. Deus quer que a gente seja assim, então vamos cantar. Você está entendendo? Então, irmão, nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Por quê? Porque é um mandamento, é para todos, é uma constante, e é Deus que enche. Senhor, encha-nos em nome de Jesus. Permita que nós respondamos. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E eu falei, os meus filhos já sabem, até usa contra mim. No período de pandemia, antes da pandemia, eu era profeta na minha igreja sem saber. Eu dizia para eles: enquanto vocês podem, queiram, porque uma hora vocês vão querer e não vão poder. Enquanto você pode, queira, porque uma hora você vai querer e não vai poder. Queira ir no culto, queira ir na oração, queira participar do acampamento, queira vir para um momento de consagração, queira orar, queira fazer a devocional. Enquanto você pode, queira, porque uma hora você vai querer e não vai poder. Não vai poder porque ficou doente, não vai poder porque veio perseguição na igreja, não vai poder porque foi proibido ler Bíblia, não vai poder porque morreu. Enquanto você pode, queira, porque uma hora você vai querer e não vai poder. Deus, eu quero em nome de Jesus, me enche do teu Espírito, me ajuda a me colocar na posição como um copo que fica debaixo da água corrente, e o Senhor me encha para a honra do teu nome. Amém? Por que ser cheio do Espírito? Segundo, como ser cheio do Espírito? Vamos ler, verso 19 e 20. O verso 19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Por meio da comunhão, por meio da adoração, por meio da gratidão. Por exemplo, o Paulo diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós. O que é falando entre vós? É comunhão. Você não vai ser cheio do Espírito ficando na sua casa só assistindo o culto online. Culto online é para quem não pode vir, é para o idoso, é para o doente, é para quem estava com alguma situação de impedimento. Você tem que vir para o culto presencial. Agora acabou a pandemia, pode vir, é aqui que você tem que estar. É na comunhão. Nós nos enchemos do Espírito na comunhão, é no relacionamento uns aos outros.
há pelo menos mais de 30 imperativos no Novo Testamento de uns aos outros, 34 ou 37, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, socorrei uns aos outros, ensinai uns aos outros. A dinâmica da igreja acontece no uns aos outros, você relacionando com outra pessoa. Eu li uma epígrafe no livro do Philip Yancey, que eu não lembro qual é o nome do livro, mas a epígrafe eu não esqueço. A epígrafe diz assim: viver com os crentes no céu, oh que glória! Viver com os crentes na terra, bem, isso aí é outra história. Certo? Viver com os crentes no céu, oh que glória! Se eu estou no céu, corpo glorificado, não tem mais pecado, eu estou transformado. Mas viver com os crentes na terra, isso aí é outra história. Você sabe como é que é, né? Conviver com os irmãos é bênção e abraço de porco espinho ao mesmo tempo. Mas é na comunhão que Deus trata conosco. É na comunhão que Deus ensina a gente a perdoar, ensina a amar, ensina a pedir perdão, ensina a exercer misericórdia, paciência, longanimidade. É na comunhão que Deus trata conosco. O provérbio diz: o ferro com o ferro se afia. É na comunhão que Deus vai nos dar a oportunidade de nos encher do Espírito e manifestar o Espírito Santo na nossa vida. É na comunhão. Como é que está? Tem lugar na comunhão aí? Tem lugar na comunhão? Às vezes, olha esse cântico: não busco só tuas mãos, suas bênçãos, né? Só quero suas bênçãos se eu tiver sua presença. Porque tantas vezes as bênçãos de Deus nos roubam do Deus das bênçãos. Quantas bênçãos vêm e a pessoa não tem tempo para o culto, não tem tempo para a comunhão, não tem tempo para mais nada. Como é que vai se encher do Espírito? Como é que vai crescer na graça? Como é que vai aprender a perdoar, amar, exercer longanimidade, socorro, misericórdia? Como? É na comunhão que Deus permite que a gente se encha do Espírito e que a gente manifeste a presença do Espírito. Mas não só na comunhão, é na adoração. O texto diz: falando entre vós com o quê? Salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Deus usa a comunhão, seja na igreja, seja no pequeno grupo, seja nas nossas relações. E Deus usa a adoração. Olha esse momento aqui, um momento especial. Pode ser na adoração comunitária, pode ser na adoração do pequeno grupo, pode ser na adoração pessoal. A adoração é usada pelo Senhor para fazer com que nós sejamos cheios do seu Espírito Santo. Que privilégio! Que bênção, que graça, que Deus preparou a adoração. É ali onde você ora, é onde você lê a palavra, onde você louva. Deus fala com você, né? Deus fala com você e você pode falar com o Senhor. Então Deus usa a comunhão e Deus usa a adoração. Quanta experiência tremenda a gente tem. Entra no culto, às vezes está acabado, e aquele momento de adoração no culto fala com você, né? Um hino fala ao teu coração, uma canção fala com você, e você sai renovado, sai diferente, porque o Senhor falou com você. Então é extraordinário. Não perca a oportunidade da comunhão, não perca o privilégio da adoração, em nome de Jesus, porque Deus vai usar isso para encher você do Espírito Santo. Na hora da palavra, na hora do louvor, na hora da oração, Deus está usando para encher você do Espírito Santo. Isso é especial demais, né? É especial. Deus vai agindo daquela maneira tão especial que você fica impactado. Nossa, como é possível que o Senhor falou isso? Será que contaram a minha vida para o pastor? Será que alguém falou? Não, o Espírito Santo vem, pá, 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 e aí em cima, louvado seja o nome do Senhor. Deus usa a comunhão, Deus usa a adoração, Deus usa a gratidão. O verso 20 diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a gratidão é um solo fértil para Deus encher a gente do Espírito Santo. Gente murmurando, reclamando, não tem como. A palavra de Deus diz lá em Filipenses: não ande ansioso por coisa alguma. Paulo fala: em tudo faça conhecido diante de Deus a sua necessidade, com oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Deus vai agir sobre o teu coração e a sua vida. Eu sempre penso que a gratidão é uma profilaxia, uma proteção do nosso coração. Quando a gente é grato, a gente evita murmurar, a gente evita reclamar, a gente evita blasfemar contra Deus. E você sabe que a murmuração é contagiosa.
Olha os espias. 12 espias olharam a terra, todo mundo viu a mesma coisa. 10 difamaram a terra e inflamaram o povo, que murmurou e não entrou na terra, e aquela geração morreu no deserto. Apenas 2 tiveram coragem e tiveram um coração firme. Que Deus permita que o seu coração seja um coração grato, em nome de Jesus. Agradece pela tua vida, agradece pela sua família, pelo seu trabalho. Você passou pandemia e está aqui, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te preservou, Deus te livrou. Ele tem um propósito na tua vida e na minha vida. E só acaba quando Deus disser que acabou. Olha o pastor Toninho aí, o indivíduo do Salmo 30. Eu falo para a minha igreja, cadê os indivíduos do Salmo 30? Começa a levantar a mão, porque quase não para mais. Porque o indivíduo do Salmo 30 estava com um pé na cova e outro no sabão, e Deus tirou o sujeito de lá. É esse aí, ó. Já perdeu até a conta de quantas vezes foi desenganado. Mas quem é que dá a última palavra? É o Senhor. É gratidão em cima de gratidão. Tem um presbítero na minha igreja que fala assim: pastor, nós deveríamos andar de joelho falando obrigado, Senhor, glória a Deus, louvado seja o teu nome. É verdade, irmãos, é verdade. Então apenas 3 exemplos do texto. Como que Deus nos enche do Espírito? Na comunhão, na adoração, na gratidão, nesse ambiente preparado por Deus, onde você cultua, onde você adora, onde você troca com seus irmãos uns aos outros, onde você recebe, ouve a palavra, deixa o seu coração aberto para a semente frutificar para a glória do Senhor. Amém? Então, meu irmão, se abra para a comunhão, se abra para a adoração e faça com que a tua vida seja um solo fértil de gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém? Aí para você ver, a gratidão é uma coisa tão séria que às vezes passa o tempo, você fez uma oração e Deus falou não. Porque Deus fala sim, fala não, fala espera, mas fala não, viu? Várias vezes. E aí você ficou chateado, Deus falou, não, ficou chateado, aquela cara amarrada, nem falar, não vou nem orar direito, não vou nem cantar essa música hoje que eu estou chateado. Deus falou não. Aí passou anos, Deus tinha falado não para mim. Olhei para trás e falei assim: obrigado, Senhor, o Senhor me livrou de coisas que eu não imaginava. Louvado seja o teu nome. Ela me deixou, ai Pai, oh, obrigado Jesus, que livramento. Olha que maravilha, aleluia. O Senhor é bom demais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmão, dá graças a Deus. Eu falo na igreja, dá graças a Deus pelo que você vê e muito mais pelo que você não vê. 1 minuto a mais você tinha sido atropelado, meu amigo. Você perdeu e aquele avião caiu, sabe? Dá graças a Deus pelo que você vê e muito mais pelo que você não vê. No céu você vai ficar surpreso quando Deus começar a mostrar. Fala: Senhor, era isso, meu Deus. Obrigado, obrigado, aleluia, louvado seja o teu nome. Gratidão. Como que a gente enche? No terreno da comunhão, da adoração e da gratidão. Vamos que daqui a pouco acabou meu tempo. Por quê, como e para quê? Porque você sabe, porque é mandamento, que é para todo mundo, que tem que ser constante e eu tenho que me colocar na posição. Como? Na comunhão, na adoração e na gratidão. Para quê? Por causa dos relacionamentos. Eu não vou ler porque é muito texto daqui para frente. Há 4 níveis de relacionamento daqui para baixo: na igreja, no casamento, com os filhos e na vida social. Pode ler daí para frente, depois você vai ver. Você tem relacionamento na igreja, você tem relacionamento conjugal para quem é casado ou quem vai casar, você tem relacionamento com o filho e você tem relacionamento de trabalho, que representa todo tipo de relacionamento da nossa vida. São as referências básicas de relacionamento. E a nossa vida, a realidade é constituída de realizações e relacionamento. Presta atenção nisso aqui, ó. Foca. A nossa realidade é constituída de realização e relacionamento. Tudo que tem aqui é realização. Não existe nada aqui que não seja realização. Isso aqui é uma realização, isso aqui é uma realização, isso é uma realização, isso é uma realização, isso que eu estou usando é uma realização. Você não vive sem realização. Algo que o homem construiu a partir do que Deus deixou. Mas toda realização só se faz por meio de relacionamentos. Direto ou indireto, perto ou de longe. Presencial ou home office, não importa, tem que ter relacionamentos, senão as coisas não acontecem, tá certo? Concorda comigo?
Esse louvor foi feito com realizações, da bateria aos microfones, mas só aconteceu por causa de relacionamento. E o grande nó da nossa vida, muitas vezes, não são as situações, nem as circunstâncias, nem as realizações, são os relacionamentos. O grande nó da sua vida é o cunhado, a sogra, o primo, o irmão, a irmã, a esposa, o esposo, o filho, o pai, a mãe. O nó está nos relacionamentos. Para que você tem que ser cheio do Espírito? Para lidar com os relacionamentos da perspectiva do céu, da perspectiva de Deus, e não da perspectiva do cão ou do seu coração. Senão vai dar ruim. Tem uma música popular aí que às vezes vocês conhecem, um trechinho que fala assim: Deus me proteja de mim. O Cezinha deve conhecer, hein? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Certo? Presta atenção nessa aí. Deus me proteja de bala perdida, de Scania. Deus me proteja Não, Deus me proteja de mim. Você tem que pedir para Deus proteger de você, dos enganos do seu coração. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu em adultério com Batseba e mandou assassinar Urias. Deus me proteja de mim, em primeiro lugar. Segundo, da maldade de gente boa, porque gente boa faz maldade também, é pecador. Os mais gente boa aqui entre nós ainda tem uma tendenciazinha bem ruim. Tá certo? Ou você acha que não? Se você acha que não, você já tinha que estar no céu. O que você está fazendo aqui? Por isso tem que pedir perdão por pecado sempre, porque nós somos gente boa, mas a gente ainda faz coisa ruim, gente. E me livra da bondade de gente ruim, porque gente ruim fazendo bondade, você fala: opa, ou converteu, glória a Deus, ou tem agenda oculta nessa parada aí, meu. Tem laço, né, meu? Sai pra lá. É igual Saul falando com Davi: casa com a minha filha, eu vou deixar você casar com a minha filha. Olha isso. Ele falou: não, eu casar com a filha do rei, eu não tenho condição de casar com a filha do rei, eu sou pobre, família humilde. Não, você mata 100 filisteus, tira o prepúcio dos caras e dá para mim que está pago. Ele queria que a filha dele casasse? Não, ele queria matar através da espada dos filisteus. O seu trabalho, você sabe como que é, né? Você sabe como que é. Às vezes tem gente boa que faz coisa ruim, e tem gente ruim fazendo coisa boa. E às vezes é o desafio dos relacionamentos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Na igreja, sujeitai-vos uns aos outros, verso 21. No relacionamento marido e mulher, diz: marido, ame a sua mulher, e a mulher, respeite o seu marido. Filhos, obedeça os seus pais. Pai, não irrite o seu filho. Patrão, cuida direito do seu empregado. Empregado, seja fiel, porque você não está servindo ao seu patrão, você está servindo ao Senhor. Você está entendendo o nível? Com o Senhor o nível é lá em cima, é diferente. É ISO 9000 e eternidade. Você não serve ao homem, você serve a Deus. É outro nível. Então, irmãos, para que a gente tem que ser cheio do Espírito? Por causa dos relacionamentos. Na igreja, no casamento, com os filhos e na sociedade. Esse ano você precisa ser cheio do Espírito, como sempre, porque você vai ter que lidar com você mesmo e com os outros. E que Deus te encha do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém?